Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E turma, a volatilidade continua animal. Então, assim, tudo o que nós temos falado aí esses dias segue a orientação. Vocês viram, tanto no mercado americano, ontem aconteceu o que nós esperávamos, né? Então, assim, uma embandeirada ali nos 60 minutos, né? Porque subiu demais, aí tá dando aquela respirada e existe a possibilidade de romper para cima e ainda fazer mais uma perna de alta. Nós vamos ver isso daí no gráfico de 60 minutos, tá? Só que tudo isso acontecendo com movimentos muito grandes, stops muito grandes, né? Tanto nos Estados Unidos, Europa, criptomoeda, moedas. Nós estamos com o DXY hoje trabalhando abaixo de $100 já, e o euro-dólar rompeu, fazendo um pivô para cima. Então, assim, tudo muito volátil. Os juros de 10 anos do título do Tesouro também, que tinha começado a virar para baixo, deu uma voltada para cima. O VIX, que estava respirando ali para os 30, voltou para os 40 de novo, né? Então, assim, a volatilidade no mundo está muito grande. E no Brasil não é diferente. Então, ontem tivemos um dia bem bagunçado, né? E aí fica mais difícil de operar. Para nós que operamos direção, né? O nosso trade system, o método DX, ele é muito direcional. Então a gente, quando está em tendência, nada de braçada. Quando o negócio está muito volátil e assim, sem direção, fica mais difícil para a gente operar. Então tem que tomar cuidado, fazer menos operações, respeitar mais os stops, tá? E não fique preocupado com perder a volatilidade. Não é 1 ou 2 dias que você vai ficar sem operar se for necessário, que vai mudar a sua vida, tá? No ano nós temos mais de 250 pregões aí, então não faz diferença nenhuma, tá bom? Essa é a grande mensagem. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x para entender toda essa volatilidade, tudo que está acontecendo no mundo do mercado financeiro, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, seguindo nessa volatilidade, né, depois de um dia totalmente verde, ontem tivemos um dia vermelho. Não foi um dia na mesma proporção, não devolveu toda a alta do mundo, mas todo mundo fez um nível de correção e o Brasil entrou nessa aqui também, tá? E o SP500 a mesma coisa, praticamente todo mundo vermelho aqui, né? Lembrando, nós temos aqui, por exemplo, uma Amazon, uma Tesla, 5, 7%, né? Uma Nvidia tem quase 6%, e aí dá a impressão que, nossa, engolfou tudo, mas não foi o que aconteceu. É que o movimento do dia anterior foi muito grande, né? O movimento da ordem de 10%. Então, se você retrai 50% daquele movimento, que é natural acontecer, você tem esses movimentos grandes. É isso que a volatilidade faz, tá? Por isso que eu estou dizendo que tem que tomar cuidado, porque os stops estão muito grandes. Então, olhando aqui o VIX, né, veja que ele está com toda a cara, né, de topo aqui, mas ontem, olha só o nível de volatilidade, né? Ao longo do dia ele voltou a trabalhar aqui no 55, nesse momento aqui agora está no 42. É muita volatilidade, tá? Então nós podemos esperar grandes movimentos, ou seja, como eu falei, a gente ainda pode ter uma pernada de alta aí do SP500, ou o Trump falar qualquer coisa aí. Ontem ele focou na pressão do chuveiro para lavar o cabelo dele, então foi um dia mais tranquilo, né? Mas ele pode soltar qualquer bomba a qualquer momento e esse negócio explodir, tá? Então, cuidado com os seus stops. E aqui, olha, os juros de 10 anos dos Estados Unidos continua volátil, né? Então nós fizemos esse candle aqui que está com cara de topo, né? Mas ontem nós tivemos alta novamente. Hoje abriu com gap de alta, não rompeu o topo e está dando uma voltadinha aqui. Mas esse negócio aqui não está resolvido, tá? Ainda nós estamos com muita pressão nos títulos do Tesouro, muita venda dos títulos do Tesouro americano, e aí causa esses juros para cima. Então, assim, na atual conjuntura, né, do jeito que está o mercado, os juros não deveriam estar subindo, os juros deveriam estar caindo, porque é a expectativa de recessão e tudo mais, né? E isso daqui é uma situação, uma disfuncionalidade do mercado que está acontecendo, tá? Então, turma, olha só, esses daqui são os principais títulos do Tesouro Americano, né? O TLT, que ele negocia títulos acima de 20 anos, né? E numa situação dessa, ou seja, como nós temos muita incerteza, você tem a corrida para a segurança, né? Então,
Nessa condição, normalmente, isso daqui deveria continuar e, na verdade, fazer um movimento assim, vir testar aqui esse topo, né? Em momentos de incerteza, o pessoal corre para os títulos do Tesouro. E ele fez aqui, olha, um pivô de baixa aqui, acionou essa bandeira de baixa, né? Vindo testar aqui essas regiões, ou seja, uma coisa totalmente diferente do que deveria fazer, né? A mesma coisa os TPIs, que são os títulos de curto prazo. Isso daqui significa o quê? Provavelmente o pessoal levou uma chamada de imagem muito pesada com essa queda que aconteceu e tiveram que sacar, né, essa grana, cash, que é colocada em títulos do Tesouro, para fazer a cobertura de imagem dos investimentos que eles tinham e levaram uma trolha nessa queda acentuada, né? Então tá com cara de ser isso. E aí quando você tem venda dos títulos, obviamente o preço despenca, é o que está acontecendo. Essa é a explicação mais lógica que eu vejo para isso, tá? Mas na verdade nós estamos com um mercado muito disfuncional por causa de tudo que está acontecendo, então pode ser qualquer outra coisa que eu ainda não vi. Olhando aqui os juros europeus, eles deram essa parada aqui, né, na fechada do gap, e agora vamos ver qual é a sequência do movimento. Agora, daqui a pouco, a Christine Lagarde vai falar, vamos ver se isso daqui dá uma mexida, né, mas segue no mesmo ritmo, né? Melhor do que o americano, né, que não tá, pelo menos não está subindo, né? Já o SP500, olha só, é o que eu digo do tamanho das barras, aquilo que eu estava falando do dia vermelho, né? E você tem uma barra desse tamanho, ele faz uma retração aqui de 50%, é uma barra gigantesca, né? E mais nada para se assustar. Então, ontem ele fez o que nós esperávamos aqui em termos de 60 minutos, né? Acho que eu fiz esse desenho para vocês, né? Então, nós temos aqui, aí temos essa pernada de alta e ele veio aqui, olha, nas retrações de Fibonacci aqui, 61.8, 50, e agora, olha, ele está fazendo aqui um negócio parecido com o que ele fez aqui, olha. Veja que isso aqui pode fazer um movimento, né? A média está para cima, tem as retrações e tal. Isso é o movimento mais provável. O movimento menos provável, assim, se tiver alguma má notícia, o que é isso daqui? Bem no curtíssimo prazo. Isso daqui pode virar uma bandeira de baixa e se perder esse fundo aqui, ele aciona e aí vem testar fundo novamente, tá? Então, o mercado pode ficar mal-humorado, qualquer coisa aí. Seguindo aqui para todos os outros, muito parecidos, tá? Hoje a gente não vai precisar ficar gastando muito tempo, porque a análise segue valendo, né? Então, a Nasdaq está aqui nesse enrosco ainda aqui da correção. Então, a dúvida é a mesma do SP500. Esse negócio aqui ainda vai fazer mais uma perna de alta ou já vai marcar aqui esse topo e vai cair? Eu acho que ainda tem mais uma perna de alta, tá? O Dow Jones, a mesma coisa. Russell 2000, mais aqui para baixo, né? Então, Russell 2000 ele já vinha numa tendência de baixa aqui, mais estabelecida, né? Está se segurando nessa região, mas como eu disse, isso daqui é inoperável, né? Você vai fazer o quê? Isso daqui, o SP500 ainda dá para operar, mas isso aqui não dá para fazer nada, né? Indo para a Europa, nós temos a Alemanha, muito parecido com o SP500, tá? Se você colocar aqui nos 60 minutos, você vai ver que a configuração é muito parecida aqui, né? Neste momento, ele tem essas duas opções, né? Se ele, por um acaso, perder isso daqui, ele vem testar fundo. Se por um acaso ele conseguir se segurar aqui e romper esse topo, ele deve fazer mais uma pernada de alta. Precisamos esperar ver o que vai acontecer. O Reino Unido continua complicado aqui, não dá para saber qual que é a próxima direção aqui, não dá para se envolver. E a França também, olha só, a França agora está numa situação aqui que ficou estranha, né? Porque ela veio aqui nessa região e agora marcou um topo e está virando para baixo. Não sei se esse negócio aqui não vai cair mais, tá? Também não vou me envolver com esse negócio aqui por enquanto. Seguindo aqui para a Ásia, nós temos a China. Olha, a China está surpreendendo. Já falei isso daqui. Com toda essa porcaria que está acontecendo, ela está segurando nesse fundo e continua escalando aqui aos poucos. A não ser que isso aqui seja um pulo do gato morto e ela perdeu o fundo, isso daqui é realmente estranho com tudo que está acontecendo, né? É difícil da gente confiar aí nas notícias, principalmente do que vem da China, né? Mas eu tenho visto no Twitter o pessoal fazendo manifestação, que é uma coisa estranha na China, né? Mas por conta das fábricas, né? Então, assim, com tudo isso que aconteceu da guerra das tarifas, muitas fábricas lá na China tiveram os pedidos cancelados, o que é natural, né? Imagina, se você é uma empresa americana e aí tem essa situação e você tinha previsto fazer pedidos lá de qualquer coisa
E aí vem uma tarifa de 104%, dobra o preço do que você ia comprar. Então, o que você faz? Você suspende os seus pedidos, né? Então, tem várias fábricas lá que estão parando. E aí, então, isso daí faz sentido, o que eu vi, né? E não faz muito sentido com essa reação aqui do índice. Não sei se é o próprio governo chinês que está comprando aqui para segurar, não sei. Como eu disse, estamos vivendo tempos estranhos, né? Então, na dúvida, não dá para fazer nada. O Japão, também, olha, segurou aqui. Aqui, o Japão, em condições normais, nós poderíamos esperar ele fazer um movimento desse daqui, tá? Só que nós não estamos em condições normais porque nós temos aqui todo esse arredondamento de topo aqui, né? Então, será que esse negócio aqui não está fazendo só um pullback aqui para fazer mais uma perna de baixa? Não sei. Na dúvida, então, eu não faço nada com o Japão. Mercados emergentes continua também bem bagunçado aqui, eu não me envolvo em compra nesse negócio. O nosso WZ, olha só, é parecido com o Ibov, né? Uma bagunça aqui também, não dá para fazer nada. Está parecido com o Ibov e com outros ativos também, né? Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que está com cara aqui de bandeira de baixa e mais queda, né? Quando a gente olha aqui nos 60 minutos, nós temos aqui, olha, ele fez aquela reação lá do dia que todo mundo reagiu, e aí veio aqui e começou a cair, né? Então, se perder esse fundo aqui, eu acho que vem testar o fundo e talvez até caia mais. Então, petróleo para mim ainda continua para baixo, tá? Tanto no diário quanto nos 60 minutos. Minério de ferro continua bagunçado aqui. O cobre tentando reagir, tá? O cobre, para quem quiser se envolver aqui numa compra, pode ser que se achar um stop razoável, dá para tentar, né? O ouro, pivô de alta muito forte, o ouro continua. Falei que a partir daqui tinha compra, né? Quem comprou já dá para colocar uma parcial no bolso aqui, 1 para 1 desse stop, né? Ou então deixar rolar, porque esse negócio aí tá muito forte, né? A prata começa a reagir também aqui aos poucos, né? A mesma coisa que eu falei do cobre, né? Muito parecida a configuração. Se achar um stop aqui no meio do caminho razoável para mim testar topo, ok. O DXY, como eu disse, olha só, perdendo aqui os $100, né, trabalhando aqui nos 99,60 nesse momento. Esse daqui é um fundo muito importante. Então, se perder esses $100 aqui, nós temos, eu vou até colocar aqui no gráfico semanal, nós temos aqui essa linha de tendência de alta, né, que é um canal que ele tem aqui. Então, o próximo destino é a linha de suporte desse canal. Ele pode vir aqui até uns 95, 96, e se perder essa linha do canal, ele volta aqui para os 89, né? Então, assim, é bem o que o Trump queria mesmo que acontecesse, né? Enfraquecer um pouco o dólar para melhorar a posição comercial dos Estados Unidos. Com isso, com o dólar se enfraquecendo, o Bitcoin se fortalece, né? Então, é natural isso daqui acontecer. Minha leitura sobre o Bitcoin ainda continua, para mim, uma tendência de baixa, ainda tem mais queda nesse negócio aqui, mas ele, com o dólar caindo, ele se fortalece, é natural, né? E o Ethereum, a mesma coisa, para mim, continua para baixo aqui, na tendência de baixa, tá? Nem vou passar as magníficas, vamos para o Brasil. Então, turma, olha, os juros aqui do Brasil continuam nessa bandeira de baixa aqui, então por isso que eu falei que eu nem me envolver com compra aqui, não sei se ele consegue romper topo ou não, que vai continuar corrigindo, não dá para saber, tá? O índice, veja só a bagunça, muito parecido com o EWZ, né? Então ontem nós tivemos aqui um inside candle, meio doji, é um típico candle de ressaca. Então dias assim são dias que você opera pouco, tá? Até configurou essa venda aqui, né? Que nós tínhamos falado, né? Então deu essa venda aqui, perdeu alguma coisa, né? Mas não andou muito. Hoje, se o dia for para baixo, se perder aqui essa bandeira de baixo aqui, nós podemos vir testar aqui de novo 122.500, pode dar uma venda, tá? Olhando aqui o dólar, ele também não andou muito ontem, né? Foi um dia complicado. E aí nós falamos que tinha essa compra aqui, se ele configurasse a compra, então deu uma compra aqui, com um stop aqui embaixo, até andou aqui, deu para fazer a parcial 1 para 1, e depois deu uma voltada. Se ele virar para cima aqui hoje, né, fizer aqui 1, 2, 3 aqui de fundo, ou rompimento daqui, tem mais compra no dólar, tá? O dólar está para cima. O resto tá tudo meio bagunçado, tá? Olha só, small caps, putz, inside candle aqui, não dá para saber para que lado vai. O Itaú, olha só, um doji aqui inside candle, também não dá para saber para onde vai. Bradesco, inside candle. Sambi, doji inside candle.
Banco do Brasil, também inside candle. Inside candle é um candle de indefinição, tá? Então, quando você está numa tendência, você pode usar ele a favor da tendência. Quando você está numa consolidação, que é o caso aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, não dá para saber para que lado ele vai. A Vale é maluca, né? Então, reagiu para cima aqui, impossível operar esse negócio. E a Petro também está maluca, mas olha, a Petro se perdeu o fundo aqui, com o petróleo continuando caindo, tem venda aqui, tá? Porque aí ele abre a porteira aqui para uma correção maior, né? Aí, se for o caso, vamos esperar, né? Mas se perder aqui, aí nós vamos olhar onde estão as zonas de suporte, né? Talvez aqui nos 27 e tal. Isso pode acontecer, tá bom? Então fica de olho hoje aqui, talvez aqui pelos 60 minutos. Vamos ver aqui se acha um stop para vender essa Petro, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.